ouvidores de Vila Rica, Sabará e São João, ajustei depois de ouvidos os homens mais capazes e inteligentes, formar um corpo de 400 homens e dando-lhe munições de guerra e de boca. Os mandei com cabos inteligentes destruir não só este maior quilombo, mas os outros menores, que se sabe conservaram-se em diferentes partes. Vamos transcrever essa história? E com harmonia, essa triste melodia, que é meu samba, enfeitinho de oração. Bem-vindos ao nosso podcast sobre paleografia, feito por historiadores de formação e para os curiosos que topam a nossa loucura. Meu nome é André Fabiano Voit, historiador e professor do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é Kilua, historiador licenciando também da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse episódio, vamos discutir sobre as barreiras à resistência negra, principalmente em seus caminhos rumo à liberdade. Enquanto escravizados, eles enfrentavam um silenciamento institucional e social. Por isso, podemos dizer que as formas que encontraram para resistir à violência coincidem com os caminhos para sua libertação. Assim, podemos destacar a importância dos quilombos como espaços de memória e valorização da identidade e resistência. Porém, a noção de quilombo mudou conforme as décadas, principalmente no que diz respeito ao entendimento do que seria um quilombo. Em documento do Conselho Ultramarino do ano de 1740, quilombo seria toda habitação de negros fugidos que passem de 5, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se acham pilões nele. Esta visão, relatada no documento, não reflete a complexidade de entender o quilombo como a construção de uma identidade étnica, cultura, saberes e cosmologias que não coincidem com a linguagem da dominação dos senhores da sociedade colonial e imperial. Espaços de pluralidade étnica, social e linguística, os quilombos tornaram-se berços de uma comunidade que luta e resiste à sociedade escravocrata, a qual reprimiu a expressão das identidades africanas em nome de uma suposta supremacia cultural, linguística e religiosa europeia, ao longo de toda a história do Brasil colonial e imperial. Além disso, os quilombos também são lugares de memória. De acordo com Abdias Nascimento, em seu livro O Quilombismo, as elites dominantes brasileiras buscaram impedir que os negros brasileiros assumissem suas identidades. E dessa forma, o quilombo passa a ser um espaço de manutenção de memória e identidade. Mas há de 20 anos que, em distância da comarca de São João del Rei, para a parte chamada de Campo Grande entre a dita comarca e a de Goiás, principiou a formar-se um troço de negros, ao qual vulgarmente chamam quilombo, e há anos se tem aumentado, e nos passados foi dando a ver que para conservar-se a comarca era indispensável o castigo na destruição de um tão prejudicial inimigo, crescendo o quilombo, para fazerem dano aos brancos daquela e outras comarcas, destacavam continuamente partidas de 20 e 30 negros que executavam roubos e cruelíssimas mortes. O caso citado nesse documento transcrito é o do Quilombo Ambrósio, no atual município de Ibiá, em Minas Gerais. O que aconteceu nele, no ano de 1746, expressa um dos grandes conflitos que reflete o poder das forças de repressão coloniais contra toda a organização de escravizados. Assim, essas populações afro-indígenas buscavam manter suas identidades fora do ambiente controlado dos engenhos e das cidades. Os quilombos, portanto, tornaram-se lugares de resistência ao sistema escravista. O governo da época, por outro lado, tomou iniciativas de repressão e destruição desses lugares, pois achavam que, ao destruírem os quilombos, estariam assim apagando suas histórias. Mesmo com essas medidas, sua história não foi completamente apagada, mas sim revitalizada, principalmente em 1999, devido ao tombamento do quilombo como patrimônio histórico e sítio arqueológico. Um fato curioso sobre esse assunto é a disputa de narrativas sobre algumas lideranças quilombosas. Uma delas foi o Rei Ambrósio, líder de um dos maiores quilombos de Minas Gerais. Símbolo de resistência às autoridades de força colonial escravista, estudado por Jeremias Brasileiro em seu artigo Rei Ambrósio de Minas Gerais e o ofuscamento da história e da memória de um líder quilombola. Se colocarmos o caso do rei Ambrósio em diálogo com o quilombismo de Abdias Nascimento,
Podemos dizer que a memória quilombola é a manutenção de uma identidade em meio a diversos conflitos. Mesmo hoje, no século XXI, o quilombismo representa uma resistência contra fazendeiros, grileiros e mineradoras, que veem na natureza recursos de poder e lucro em detrimento da cultura, identidade, vida e dignidade daqueles apagados pela violência colonial. Assim, tal como busca Jeremias brasileiro, preservar a história quilombola é preservar a memória daqueles que resistiram e daqueles que ainda resistem. Dentre as diversas formas culturais desenvolvidas pela comunidade negra, a Congada, por exemplo, é uma celebração que busca manter e preservar raízes, língua, música e tradições, antes reprimidas, segregadas e perseguidas. É, portanto, uma forma de resistência e de identidade de um grupo que se autodenomina como descendentes daqueles que lutaram e que foram reprimidos. Dessa forma, compreendemos que os quilombos são importantes espaços de memória e preservação de diversas histórias sufocadas, como a do Quilombo Ambrósio, e que precisam ser revisitadas e preservadas. Com harmonia, essa triste melodia, que é meu samba, enfeitio de oração. Para conservar essa comarca, era indispensável o castigo na destruição de um tão prejudicial inimigo e crescendo o quilombo, para fazerem dano aos brancos daquela e outras comarcas. Destacavam continuamente partidas de 20 e 30 negros que executavam roubos e cruelíssimas mortes. Algumas partidas se apanharam e, posto se me fez justiça, não foi bastante remédio. Antes se aumentou o número de negros aquilombados e chegou a tanto que o segundo, os melhores cálculos, passava a eles já de 1.000 negros e grande número de negras e crias. Unido este poder, elegerão rei. O documento que estamos trabalhando nesse episódio é a Carta de Gomes Freire de Andrade, o então governador da capitania de Minas Gerais, ao rei Dom João V. Nela, ele relata a presença de um quilombo, do qual seus membros estariam causando, segundo suas próprias palavras, no documento, atrocidades e tumultos na cidade. Além de relatar que o crescimento do quilombo próximo à comarca era visto com maus olhos, pede permissão para reunir homens para destruir o quilombo. Pensando em acompanhar conosco a transcrição do documento e suas particularidades, você pode acessá-lo no site do Parius, onde disponibilizamos todo o material usado nesse episódio. Agora que estamos devidamente acompanhados, podemos observar uma organização gramatical diferente da utilizada hoje em dia, no que diz respeito à utilização de letras em algumas palavras escritas juntas, como podemos ver em não foi, o castigo, e vinte, entre outras. Os ouvidores de Vila Rica, Sabará e São João ajustei depois de ouvidos os homens mais capazes e inteligentes formar um corpo de 400 homens e dando-lhe munições de guerra e de boca, os mandei com cabos inteligentes destruir não só este maior quilombo, mas os outros menores, que se sabes conservaram-se em diferentes partes. Além disso, a escrita era organizada a partir da união entre conectivos e palavras substantivas, ou adjetivas, além de pronomes, os quais eram escritos em letras maiúsculas, como por exemplo em Concabo e de Vila. Vale a pena dizer que a escrita de Gomes Freire de Andrade, por mais que fosse uma autoridade colonial, seguia um fluxo de pensamento que lembra, curiosamente, a forma que enviamos uma mensagem longa em nossos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo. Pois é, todos esses documentos que transcrevemos são escritos por seres humanos, com suas maneiras próprias de se comunicar. Mesmo não seguindo ortografia ou gramática, o mais importante era se comunicar naquele momento, e não deixar tudo arrumadinho para lermos agora, mais de 2 séculos depois. Esse é um dos motivos que faz a paleografia ser realizada de diversas maneiras e organizada em torno de diversas regras e modelos. Existem, via de regra, 3 metodologias de transcrição. Mesmo que não sejam universais, contamos com a diplomática, a semidiplomática e a modernizada. A diplomática organiza-se em transcrever o documento na íntegra, mantendo sua estrutura de parágrafos, ortografia das palavras e gramática originais. Ou seja, mantemos o que entendemos hoje como erros de escrita. Diferente da diplomática, a transcrição semidiplomática diz respeito à transcrição original do documento, acompanhada de explicações entre parênteses ou colchetes, contendo adaptações modernas ou explicações de algum termo.
Por fim, a modernizada possui uma grafia mais adaptada ao português brasileiro, tornando-a menos fiel ao documento original por perder determinadas características, mas apresentando de uma forma mais próxima à nossa linguagem atual. Também nos pareceu que das rendas das câmaras se devia suprir as despesas desta expedição, mas, conhecendo o risco e o quanto se aumentava, concorreram com 2.750 oitavos de ouro, em que foi orçada a despesas precisa. Dos armazéns mandei aprontar algumas armas, pólvoras, bala e granadas, e antes de sair da capitania das minas, pus em marcha a dita tropa, com o regulamento que entende próprio para a sua conservação e bom feito de expedição. A transcrição presente no capítulo O Quilombo do Ambrósio, Lendas, Documentos e Arqueologia, escrito por Carlos Magno Guimarães, é um exemplo de transcrição modernizada, por manter parte da escrita original do documento, como as abreviações. Por outro lado, não é mantida a originalidade, por exemplo, das junções de palavras presentes no documento, assim como sua disposição de parágrafos. Isso torna o texto mais acessível, porém, não mantém parte da originalidade do documento para a utilização em outras pesquisas que possam precisar disso. Da transcrição ao conteúdo, podemos entender que as transcrições utilizadas são grandes exemplos para compreender, no caso deste episódio, a repressão violenta da sociedade escravocrata colonial brasileira, no que diz respeito à luta pela conquista de liberdade das pessoas escravizadas em nosso país. E com isso, não devemos esquecer a importância das inúmeras formas de resistência e luta que ainda se mantêm até hoje. Caso tenha curiosidade, todos os documentos e roteiros do episódio estão disponíveis no site do nosso grupo de estudos. Estamos também no Instagram, TikTok, Spotify e YouTube. Compartilhe com a sua galera e nos siga para mais. Não esqueça de deixar o like e comentar para sempre estarmos melhorando. Nos encontramos em breve com mais rastros, silêncios e memórias. Até a próxima transcrição.